Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá nos primórdios da igreja, já fazia isso e isso continua. Se arrasta, loucura. Os Gálatas. E esses Gálatas somos nós. Hoje somos nós. Somos nós, os Gálatas. Os Gálatas estão ainda misturados. Mas eu quero acreditar, porque vem um ensinamento base, vem uma estrutura base, e vai te levando, e vai se fundindo, vai fazendo a mistura, vai se misturando. E nós acreditamos que é tudo. A Bíblia é uma só, assim. Gênesis, Apocalipse, nós cremos nela. Uhum. Vocês só acreditam no novo? Não, nós cremos na totalidade da igreja, no canon, o que foi colocado no Gênesis, Apocalipse. Só que nós entendemos que isto é uma sombra. Isto são eventos que sucedem até chegar a Cristo. Uhum. Ele vai nos mostrando através de vários livros até chegar a Cristo. Quando chega a Cristo, funde a igreja em Cristo Jesus. Vem a graça, o amor, nós não merecemos isto. Uhum. A justificação, morre um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo morre, o sacrifício único, como Hebreus fala, suficiente, eficaz, o sacerdote, ele é a oferta, é o sacerdote, ele recebe, ele faz tudo por nós. E é verdade. É isto que nós chamamos a atenção, por isso que esse canal está aqui hoje. Nós estamos aqui, não sei se você está vendo, se é um bom dia, se é uma boa tarde, se é uma boa noite, não sei a hora que você vai ver este vídeo. Mas eu peço, espalhe, irmãos. Temos que abrir os olhos para o verdadeiro evangelho. O evangelho, hashtag o evangelho perdido. O evangelho está perdido, irmãos. É simples, é tão fácil, né? Tirar essa loucura desses Gálatas. Nós precisamos chacoalhar. Vamos para o verdadeiro evangelho. Chega, se nós abrimos TikToks, Instagram, YouTube, você tem que dar. Eu preciso orar por você. E nossos ouvidos, nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Pois é. Eu preciso, a porta aberta, eu preciso do milagre, eu preciso disso, eu preciso crescer, eu preciso ser empresário. Amém. É bom você pensar em crescer, desenvolver, mas não caia nisso, irmãos. Não caia nas loucuras dos Gálatas. Olá, graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graças a paz na sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um vídeo, As Loucuras dos Gálatas. É um desafio, é a sequência de um vídeo do livro de Gálatas, né? O livro de Gálatas é uma sequência. É aqueles que aceitaram Jesus, o cristianismo, estavam andando com ele, mas porém querendo regressar nas coisas antigas, nas coisas da lei, nas coisas que eles viviam. Os judeus viviam na lei. A lei é certa? Sim, a lei não é má para os judeus, mas eu em Cristo Jesus, eu sigo o quê? Cristo a Jesus. E nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução da loucura dos Gálatas. Então vem conosco aprender mais e mais da palavra. Pare, pause seu vídeo, vê a sua versão favorita. Nós vamos usar aqui qual versão, Gil? NTLH. Exatamente, é uma versão mais atualizada, mais moderna. O conteúdo é o mesmo. Pode pegar aí as suas versões mais clássicas e comparar, que você vai ver as mesmas palavras. Só vai mudar mesmo o modo de falar. Então vamos para a loucura dos Gálatas. Será que em século XXI a loucura continua? Não é pouco não, é muito. Mas não são judeus. Não são judeus não. Mas continua na lei, fazendo as leis. 10 mandamentos, os 10 mandamentos.
Se fosse 10, estava bom. Exatamente. Se fosse 10 mandamentos, mas está ali, está lá 10 mandamentos. Não, não são 10 mandamentos. 10 mandamentos é aqueles que estão escritos, mas são 613 preceitos. E diz a palavra, se errar em um só ponto da lei, derrubou todos. Já. Então eu prefiro estar em Cristo Jesus. Derrubou todos. Eu prefiro estar na graça. Então, essa loucura continua no meio da igreja. É isso que vamos abordar hoje. Mas é uma introdução, que vai ter uma sequência de vídeos. São 4 vídeos. Eu acho que é 4 vídeos. É uma sequência. E está por módulo, para você pausar, estudar, para não ficar um vídeo muito extenso, mas com qualidade para você ouvir, parar, pegar a sua Bíblia, sua versão da sua Bíblia, ler, refletir. E se tiver alguma coisa, algum ponto que você, não, eu questionei, tem aqui embaixo a caixinha. Por favor, comente. Comente, você vai ajudar muito o canal e a imagem, o vídeo, a divulgar, porque agora o YouTube só compartilha se tiver comentários e tiver o joinha lá embaixo. Exatamente. Então, olha, faz o ídolo do Senhor. Então, sem delongas, né? Sem delongas, como dizem os crentes. Sem delongas, vamos entrar aqui nesta palavra. Muito bem. Então, vamos conosco. Amém? Então, vamos começar a fazer a leitura do capítulo 3 de Gálatas, dos versículos de 1 a 9. Lembrando que você, por favor, pause o vídeo, faça a leitura na tradução que você tenha mais hábito de ler. Faça a tradução, se fosse possível, como eu tenho aqui uma aplicação, eu tenho 9 versões brasileiras e uma versão em inglês. Então, quer dizer, se você puder fazer a leitura em várias versões diferentes, ainda melhor. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, uma tradução mais dinâmica, mais rápida, mais fluente, e você pode usar aquela que você acha mais interessante, tá bom? Então começa assim: ó Gálatas sem juízo. Na Bíblia dos crentes deve estar assim: ó insensatos Gálatas, alguma coisa desse tipo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a vida cristã, vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram de nada? Não é possível. Eu adorei essa interjeição. Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Lá na Almeida vai estar escrito assim: e isso lhe foi imputado por justiça. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Logicamente que Deus não é pego de surpresa, né? Deus não foi ali pegar Deus no pulo, estava, sei lá, talvez olhando muito para um lado só. Não, já estava tudo na presciência de Deus. Eu estava por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados, como ele foi.
É muito comum. É muito comum. E eu não tenho nada contra. Eu preciso deixar isso muito claro. Já frequentei sinagoga, já frequentei diversos ministérios diferentes, desde o Penteca até o Reformado, já visitei muitos lugares. Só que é intrinsecamente complicado você visitar uma igreja que se diz evangélica, uma igreja que é cristã, uma igreja que passou pela reforma, vamos deixar isso bem claro, uma igreja que passou pela reforma, uma igreja que diz pregar o evangelho, e a primeira coisa que você vê nela, no altar já colado, é 2 placas de isopor, de esferovite, como a gente chama aqui, né? Com os 10 mandamentos escritos em hebraico. Eu não tenho nada contra, eu acho maravilhoso, eu acho lindo o hebraico, estou aprendendo a falar e é uma língua muito boa, você deveria aprender. O que me preocupa é, quando você abre o livro de Êxodo, você consegue ver Cristo lá? Quando você lê o livro de Josué, você consegue ver Jesus lá? Porque é disso que se trata. O escritor aos Hebreus, eu acho que ele foi bem enfático quando ele disse: todas aquelas coisas eram simplesmente projeção, eram sombras das coisas futuras. Era um espectro do que Deus iria fazer no momento da chegada do Messias. Aqui você vê um apelo desesperado de um pai, de um apóstolo que se fez pai. Eu gosto da versão Almeida quando ele fala assim: até quando sentirei novamente dores de parto até que Cristo seja gerado em vós? Eu acho essa frase maravilhosa. Então você vê um pensamento de um pai, alguém que gerou Jesus naquelas pessoas, falando figuradamente, é lógico. Quem gera Jesus em nós é o Espírito de Deus, está escrito aqui. E ele fala isso. Por quê? Por que vocês começaram uma carreira no Espírito? Vocês começaram uma carreira no Evangelho. Vocês aceitaram o Evangelho. Jesus buscou vocês, salvou vocês, remiu vocês, justificou vocês. E vocês querem cumprir leis? Vocês querem se circuncidar? Não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Aí ele faz aqui umas perguntas que eu acho incrível. Vocês receberam milagres por cumprir o que a lei manda? Vocês receberam palavras de sabedoria? Vocês receberam perdão dos pecados? Vocês receberam a visita do Espírito de Deus por fazer o que a lei manda? Ou por ouvir, né? Ou por ouvir o Evangelho e crer na mensagem do Evangelho. Veja, quando nós falamos a respeito de uma igreja, é necessário você entender a diferença de igreja, templo, que já não existe mais, é bom deixar isso claro. Aonde você frequenta não é um templo, certo? É uma casa onde a igreja se reúne, mas tudo bem. E existe a diferença do templo de Jerusalém, da religião judaica, entende? E é muito complicado você fazer uma pregação para uma pessoa que, para refutar a sua opinião, ela abre um texto em Êxodo, e depois ela abre um texto em Tessalonicenses, e depois ela faz essa viagem no tempo. Como se o escritor aos Hebreus conversasse com Moisés e os dois debatessem a mesma ideia para o mesmo povo. É completamente irracional isso. Não tem possibilidade disso existir. Quando nós falamos que nós não devemos, nós como igreja, não devemos seguir mandamentos de Moisés, desde o não matarás até circuncidar teu filho, ou você tem que destroncar o pescoço de um burro que você não quer pagar o que a gente chama de resgate do primogênito, né? Traduzido para o português. Isso tudo é lei de Moisés, filho. É tudo escrito. Sabe qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem como ser humano? Plurvo, crescei e multiplicai-vos. Gênesis, Adão. Você já deve ter lido isso. Sabe qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para a nação hebreia que estava no Egito? O primeiro mandamento que eles receberam como nação foi: vocês devem, a partir de agora, contar o início dos meses, porque, derivado do início dos meses, vocês têm um calendário móvel que ele vai determinar cada dia de festa.
Então, como é que você diz para mim que isso aqui não é parte da lei, porque não estava escrito no Monte Sinai? Isso aqui não é parte da lei, porque não está escrito no Monte Sinai. Então você também não casa? Os judeus também não circuncidam? Então não existe o calendário judaico? Porque existe a diferença da entrega da Torá, a entrega da Torá como livro, como rolo escrito, que foi aí sim, aconteceu no Sinai. Moisés ficou ao pé do monte 2 anos, e depois do pecado do bezerro de ouro, aconteceu o estabelecimento do sistema ritual e foi construído o Mishkan. Apesar de na Bíblia estar escrito em ordem de diferença, mas segundo os rabinos, isso não acontece de ordem cronológica. Na explicação rabínica, primeiro acontece o pecado do bezerro de ouro e depois acontece a construção do Mishkan. Na nossa Bíblia está ao contrário. Mas é indiferente. Então, quando você ouve a pregação do Evangelho e você ouve a palavra de Deus dizer que Deus, Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele habitou no meio de nós vimos a Tua glória, cheio de graça e de verdade, Deus abençoou aquele homem, e Ele fez todo o processo redentivo, substitutivo naquela cruz. Ele morre em meu favor. Então agora, por eu aceitar o Evangelho, crer em Jesus e aceitar essa verdade, eu sou lavado, remido, perdoado, justificado e eleito para morar com Deus. E aí você olha na minha cara e fala assim, mas e o não matarás? Mas e o dízimo? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos fazendo aqui hoje uma abertura, uma introdução do texto que vai ser discorrido nesses 4 ou 5 vídeos que a gente vai trabalhar em cima do tema da aula 13. Você que tem a sua apostila em casa, que você já recebeu o PDF gratuitamente, que eu já enviei para você. Aula número 13, a loucura dos Gálatas. Por que a gente vai dizer isso? Porque é muito comum você abrir hoje, eu não digo nem as pessoas que vão na igreja, porque o número de pessoas que frequentam a igreja no TikTok está aumentando muito, de forma astronômica até. Mas é muito comum você abrir um vídeo em qualquer rede que você frequente e você ver o cara falando. Porque você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, você tem que. Gente, é tanta coisa que você tem que você não entende aonde você começa a agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Aonde você tem que agradecer a Cristo pelo que Ele já fez. Porque hoje em dia você não vai mais ao culto para você louvar e engrandecer o nome de Deus porque Ele é Senhor, Ele te curou, Ele, fez tudo para que você pudesse ser livre. Não. Hoje você vai no culto porque você tem que trabalhar para o Senhor, você tem que pagar um preço, você tem que cumprir os seus votos, você tem que fazer campanhas, você tem que dar uma oferta especial, você tem que balançar o coração de Deus, porque senão Deus não vai te atender, Deus não vai te ouvir. É cada bagunça que você vê. E as pessoas que, por inocência ou por preguiça de ler o texto simples, ela não lê a Bíblia, ela acaba sendo objeto, massa de manobra na mão desses infelizes que ficam falando esse monte de besteira. Essa linguagem, por que eu gosto dela? Para você que nunca leu a Bíblia na linguagem clássica, eu indico a você a nova NVI, a Almeida século XXI, a nova Almeida atualizada, certo? São versões muito mais modernas, muito mais fluídas de você ler. O texto é completamente compreensível, como você viu lendo aqui, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E se você tiver uma Bíblia com dicionário léxico Strong, que você puder acompanhar palavra por palavra e ver o significado, você vai ver que a tradução moderna está muito boa. Está muito boa. Mesmo que seja uma tradução de paráfrase, uma tradução mais dinâmica, o que significa isso? É aquela tradução formal de você pegar palavra por palavra e traduzir e colocar no papel, muitas vezes a tradução na sua língua não vai fazer sentido. Então é preciso você fazer algumas modificações para que aquela frase do original, ou grego, ou hebraico, aramaico, ela faça sentido na tua cabeça. Aí entra a tradução dinâmica ou a paráfrase, que é o linguista, o especialista, não é o Gil, não, é o cabeça, é o homem, é a mulher que trabalha com isso, que vive a vida nisso. Ele vai ler o texto na língua original
Ele vai entender aquela concepção e ele vai transfigurar no seu idioma de modo a aquela frase que você leu fazer sentido. E se você ler no original, souber a língua original e você vai ler lá, vai fazer sentido para você lá como faz aqui. Então eu posso dizer para você, como um consumidor de traduções, que eu tenho muitas, eu leio o texto em várias traduções diferentes para ver opiniões diferentes, e eu posso dizer para você, as traduções modernas não perdem nada em termos de qualidade, ligação, inteligência, crítica textual, tá tudo ali, certinho. E são estudos, e são trabalhos, e são verificações feitas anualmente, incessantemente, para que o texto faça sentido com as cópias existentes. Então, quando uma pessoa lê um texto desse, e está escrito aqui, na minha pregação, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus na cruz. Quer dizer, vocês praticamente viram Jesus na cruz. É isso que é uma pregação do Evangelho. É isso que é uma pregação. É você abrir um texto que fala de salvação, morte redentiva, que fala de expiação de pecados, salvação de almas, e você pregar em cima do que está escrito. Não é como esse monte de gente que está fazendo aí. Pega um texto que fala, sei lá, o texto fala de Gideão na eira, Gideão no lagar. E o cara, ele, como diz o pastor César Cavalcante, ele faz um malabarismo teológico para que a ideia absurda de prosperidade, riqueza e invencibilidade dele caiba naquele texto. Mas Paulo está sendo enfático aqui, ele está dizendo, eu fiz uma pregação para vocês, fazendo com que vocês conseguissem enxergar Jesus crucificado na sua frente. Quase visualizar Jesus. É uma teatralização que aconteceu ali. É como está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós fomos pregar a vocês, nós não fomos com sabedoria de linguagem, com inteligência e filosofia. Nós não fomos com eloquência e pregação. Nós fomos com o Evangelho. Nós pregamos para vocês Cristo morto, crucificado, ressurreto. Puro e genuíno. E as pessoas hoje não conseguem perceber isso. Talvez você não está realizando os mandamentos da Torá porque você acordou. Não, pera lá. Eu nasci no século 21, eu já nasci no outro país, eu já li o Evangelho, eu já entendi a mensagem do Evangelho, eu guardo aquilo que está escrito no Antigo Testamento como história realizada e algumas profecias que ainda faltam, mas eu não realizo os mandamentos de Moisés. Opa, maravilha, boa. É isso mesmo. Mas talvez você ainda gosta de uma campanha porque você acha que tem que chamar a atenção de Deus, ainda tem que pagar um preço, ainda tem que, sei lá, sabe? É que muitos pregadores hoje usam que você tem que desafiar Deus. Oh, Jesus. Deus gosta de desafio. É tipo Davi. Davi sacudia, desafiava Deus, né? O profeta Elias falou, não vai chover, Acabe. Desafiou Deus através da palavra do profeta, não choveu. E hoje em dia você vai falar, mas eu não pratico lei mosaica. Não pratico o judaísmo. Não. Mas aí vem uma instituição. Eu quero acreditar que é por ensino, é por você ter um coração, tá fazendo de coração, mas vem uma instituição, vem um pastor, você respeita a autoridade dele, né? Pronto, é uma autoridade, e ele diz, se você não entregar o seu dízimo, você está em maldição. Roubou a Deus. Roubou a Deus. Malaquias diz lá, Malaquias 3, versículo 7, roubará o homem a Deus. Uhum. Aí coloca um cheque claro. no meio da igreja. Aí você fica, não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas isso foi feito para os judeus. E era alimento para o templo, para o levita, para o sacerdote. Não era? Esse aí era o terceiro dízimo. Porque o primeiro era para viúvo, estrangeiro e órfão. O segundo era
Jesus, como é que era? Estrangeiro órfão, né? Estrangeiro órfão, uma viúva. Eu sei que eram 3 dízimos que eram feitos de ano em ano, de 6 em 6 meses e 3 em 3 anos. E tem da premissa nas igrejas evangélicas também. Tem o culto da premissa também agora. Depois, agora perdi o raciocínio. Só que em Coríntios, versículo 9, 6:9, o apóstolo Paulo nos ensina: se você oferta de coração. Com aquilo que você já dedicou. Dedicou no seu coração. Oferta com alegria. Ele não está te obrigando a ofertar. Ele está obrigando? Essa é a questão. Você não tem que. Você não tem que. Exato. Agora, se eu tenho, eu quero praticar o bem, quero ver o crescimento. Você oferta no crescimento da obra do Senhor, do seu irmão que necessita, que tal o tal órfão, o viúvo, aqueles que necessitam. Então não é errado você ofertar, crescer, fazer desenvolver a igreja, mas agora colocar como maldição. Não, pior, colocar como mandamento. Um mandamento. Um mandamento. Aí, apóstolo Paulo, os Gálatas, vocês estão voltando para a lei mosaica? Começaram tão bem no espírito. Começaram tão bem, vocês estavam desenvolvendo tão bem. Mas sabe o que acontece? A igreja hoje evangélica, ela funde, ela faz uma mistura entre os dois pactos. O pacto da velha aliança e o pacto da nova aliança. Vamos dizer pacto, né? Essa aliança. Mas nós estamos na aliança em Cristo Jesus. Diz aqui, não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês? Por que fazem? É porque vocês fazem o que a lei manda? É que faz o que a lei manda? Ou será que é porque Deus é bondoso, misericordioso e Ele sabe da sua necessidade? Então, irmãos, não caia mais. Por isso que está esse canal, irmão. Por isso nós debatemos aqui. Nós somos casos... Debatemos e apanhamos, bem exato. Nós estamos sempre na mesma tecla. Parece que nós não fizemos aquele curso de datilografia. Datilografia, que antigamente era... que usa os 10 dedos para as 10 teclas ali. E não, nós estamos só na mesma. Catando milho, né? Que fala. Sim, Catar milho. Mas sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá nos primórdios da igreja, já fazia isso e isso continua. Se arrasta, loucura. Os Gálatas. Quem esses Gálatas? Somos nós. Hoje somos nós. Somos nós, os Gálatas. Os Gálatas estão ainda mas eu quero acreditar, porque vem um ensinamento base, vem uma estrutura base, e vai te levando, e vai se fundindo, vai fazendo a mistura, vai se misturando. E nós acreditamos que é tudo. A Bíblia é uma só, assim. Gênesis, Apocalipse, nós cremos nela. Vocês só acreditam no novo. Não, nós cremos na totalidade da igreja, no canon, o que foi colocado no Gênesis, Apocalipse. Só que nós entendemos que isto é uma sombra. Isto são eventos que sucedem até chegar a Cristo. Ele vai nos mostrando através de vários livros até chegar a Cristo. Quando chega a Cristo, funde a igreja em Cristo Jesus. Vem a graça, o amor, nós não merecemos isto, a justificação, morre um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, morre, o sacrifício único, como Hebreus fala, suficiente, eficaz, o sacerdote, ele é a oferta, é o sacerdote, ele recebe, ele faz tudo por nós. E é verdade. É isto que nós chamamos a atenção, por isso que esse canal está aqui hoje. Nós estamos aqui, não sei se você está vendo, se é um bom dia, se é uma boa tarde, se é uma boa noite, não sei a hora que você vai ver este vídeo. Mas eu peço, espalhe, irmãos. Temos que abrir os olhos para o verdadeiro evangelho, o evangelho, hashtag o evangelho perdido. O evangelho está perdido, irmãos. É simples, é tão fácil, né? Tirar essa loucura desses Gálatas. Nós precisamos chacoalhar, vamos para o verdadeiro evangelho. Chega, se nós abrimos TikToks,
Instagram, YouTube, você tem que dar, eu preciso orar por você. E nossos ouvidos, nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Pois é. Eu preciso, a porta aberta, eu preciso do milagre, eu preciso disso, eu preciso crescer, eu preciso ser empresário. Amém. É bom você pensar em crescer, desenvolver, mas não caia nisso, irmãos. Não caia nas loucuras dos Gálatas. Não mistura tudo. É campanha. Eu vou subir no monte. Coloca o seu nome aqui. Você tem que colocar o seu nome aqui. Se eu ver o seu nome, coloca o seu nome. Ou faz uma oferta. Irmão, Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa do seu dinheiro. Ele precisa da tua fé, do seu compromisso com Ele, da sua entrega com Ele, né? Claro. É só isto. O apóstolo Paulo diz que aqui que fez um teatro, fez algo quase visível. Falou, vocês viram Cristo crucificado, morto e ressurreto. A razão da qual vocês creem, né? Vocês viram a razão do Evangelho. O que a gente percebe muito, para poder já encerrar essa introdução, você percebe uma coisa muito corriqueira. Às vezes são pessoas, uns inocentes, vamos dar uma margem de lucro. Uma margem de lucro não, como é que fala? Margem de erro. Uma margem de erro. Uns inocentes, outros velhacos, espertos. Mas eles não têm intimidade, sabe? Daquelas igrejas antigas que acreditavam que fazer teologia ia levar o cara para o pecado, porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, eles vivem constantemente repetindo pregações que eles ouviram dos seus pastores e não estudam, e não aprofundam, e não fazem um curso. Vamos colocar esses inocentes aí como margem de erro. Mas existem os velhacos. O apóstolo Pedro disse isso. Cuidado. Eles vão usar vocês como mercado. Eles vão vender vocês como se fossem ovelhas no mercado. Então a gente precisa ter essa chama acesa nos olhos para que a gente possa realmente entender quando alguém está pregando algo que não está escrito no texto. E como é que você vai saber disso? Lendo o seu texto na sua casa, fazendo um cursinho, uma teologia básica. Mas eu não quero fazer teologia. Tudo bem, vai na editora, compra os livros e lê em casa. Então, quando você verifica que existe essa possibilidade de você estar numa igreja que não prega o evangelho, saia. Sabe, como diz o reverendo Nicodemos, procure uma igreja mais próximo da Bíblia, sabe? Outro dia eu estava vendo uns videozinhos que foram feitos na época da Covid, e o pastor Zé Bruno estava dizendo assim, nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Porque às vezes a pessoa pergunta, isso pode? Isso é pecado? Eu posso fazer isso? Eu posso... Isso aqui é bíblico? Nem tudo que está escrito na Bíblia é bíblico, porque você não pode realizar o que está ali, certo? Você não pode pegar um texto, vamos supor, vou sair do Novo Testamento e vamos para o Novo. Você não pode pegar a carta de Paulo, que foi escrita a Filemon, aonde ele diz que o escravo tem que ser devolvido e tem que ser aceito, você não pode pregar isso dessa forma. Por quê? Porque hoje nós não temos escravidão, certo? Então você precisa ter o mínimo de noção teológica, saber quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual que era o contexto geopolítico da época, qual que era o costume daquele povo, para você tirar dali uma mensagem, entende? E quando você vai numa igreja e é só aquele pula-pula, é só o gira-gira, e é só línguas esquisitas e não sei o quê. Eu não tenho nada contra línguas. Eu não acredito que isso seja um dom para mim. Mas eu não tenho nada contra. Já recebemos mensagens de pessoas falando assim e a palavra se cumpriu. Amém. Não tem problema. Mas o culto não é só isso.
A palavra tem que ser pregada. Num culto onde a Bíblia não é aberta, o texto não é lido e não é explicado o texto, não houve pregação. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu preguei Jesus para vocês de uma forma que vocês conseguiram ver Cristo crucificado. Certo? Então, para encerrar, vamos ler o pensamento. O apóstolo Paulo iniciou sua epístola aos Gálatas defendendo a sua missão apostólica e reafirmando que o evangelho por ele pregado foi recebido por revelação do próprio Cristo, com a intenção de esclarecer aos cristãos a verdadeira mensagem de salvação, a graça de Deus. Agora ele chama a atenção dos Gálatas para o desvio que estavam cometendo. Então, se você tem dúvidas, se você tem algum questionamento, se você tem alguma sincera vontade de aprender se o que você vive aí na sua igreja realmente é o evangelho, como Jesus mandou ir de pregar o evangelho, então continue com a gente. Leia o texto, estude a apostila. Se você não tem apostila, aqui tem um contato, tem um link list ali, entra no site. Ou você pode mandar um WhatsApp, ou você pode mandar uma mensagem no Instagram da casa, no Facebook da casa. Aqui embaixo comenta, olha, eu quero essa apostila. Manda seu WhatsApp e a gente vai enviar para você em PDF, completamente grátis. E você leia os textos, estude. Tem pergunta? Vai no vídeo onde você está vendo agora e comenta. Olha, aqui no vídeo, em tal minuto assim, você disse isso, o que isso significa? E a gente vai debater isso. Entende? Porque você precisa aprender o que é evangelho. Jesus, lá perto da morte de João Batista, ele disse: os profetas e a lei vigoraram até João Batista. Desde então, é anunciado a vocês o quê? O reino de Deus. Não é profeta, não é Torá, não é lei. O que é anunciado? O reino de Deus. As boas novas. As boas novas, o evangelho como a gente conhece. Tá bom? Então comenta, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você quer acordar. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser a apostila, manda um WhatsApp para mim e a gente vai mandar para você. E eu te vejo no próximo, se Deus quiser. Lembrando que esse é a introdução. Vai ter uma sequência. Vamos aprofundar nos Gálatas. Vamos debater os Gálatas aí, o que houve, o que eles fizeram, qual foi a atitude de Paulo, que Paulo começou a ensinar para eles, que Paulo levou esta palavra para eles e que eles aprenderam através desta carta aos Gálatas. Isso é loucura? E essa loucura continua. Mas estamos aqui para desvendar e tirar essa loucura do meio da igreja de Cristo Jesus. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Amém.